Olha, será que esse aqui é o momento de ouro que vai formar muitos milionários no mercado financeiro? Que história é essa do tal quarto ciclo do milhão? Ciclo que no passado fez a bolsa subir muito, muita gente ganhar muito dinheiro. Enfim, esses são alguns pontos que eu vou falar nesse vídeo, onde eu vou também mostrar como e onde eu investiria, por exemplo, R$1 milhão no momento atual, explicando bastante o meu racional e me colocando, é claro, no teu lugar, clubista que está aqui nos acompanhando. Então presta muita atenção no que está por vir, deixa o dedo no like, depois me comenta se você acha que faz sentido essa teoria. Eu ouvi na internet muita gente falando sobre um tal quarto ciclo do milhão. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui nesse vídeo é o porquê que a gente pode estar diante de um momento assim, um momento em que a bolsa vai subir muito, em que muitos ativos vão se valorizar e muitos investidores bem posicionados vão ganhar dinheiro. Para isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender o que foram esses tais ciclos do milhão. O primeiro ciclo foi lá em 1990. Vou te descrever como é que eram as coisas naquela época, mas antes eu queria lembrar que hoje é o último dia de inscrições abertas para a experiência do Dinheiro à Liberdade, nossa experiência mais completa sobre educação financeira, que eu mostro exatamente o passo a passo do nosso método de investimentos. Vou deixar aqui o link para você decidir até meia-noite hoje se faz parte ou não, beleza? Mas vamos lá para a década de 90, que é o período de inflação absurda, confisco da poupança com o Plano Collor, de uma abertura desastrosa da economia para investimento externo. Fatores que levaram a Selic para mais de 80% no início daquele ano, uma época em que era muito difícil de controlar a inflação com os planos econômicos até chegar ao plano real, em que finalmente começou a estabilizar aquela inflação super volátil. E aí tu imagina, né? Selic é 80% ao ano, a inflação lá em cima, um plano atrás do outro dando errado. Onde é que tu acha que a maioria das pessoas, a maioria dos investidores colocou seu dinheiro? Em qualquer lugar menos na renda variável. Mas adivinha, quem investiu na bolsa em meados dos anos 90, viu sua carteira mais do que quadruplicar em 1991. Isso aqui já descontado da inflação. Ainda viu a bolsa cair 11% em 92 e bombar em 93, bombar em 96, bombar em 97. E no limite, quem estava posicionado, quem estava aumentando a exposição em meio ao caos, acabou ganhando muito dinheiro. Esse aqui foi o que tá vendo aí muita gente chamar de primeiro ciclo do milhão. E o segundo, Rabel? O segundo aconteceu uma década depois, entre os anos de 2002 e 2008. Bom, esse era um cenário de incertezas, porque no final dos anos 90 houve uma série de crises na Ásia que respingaram no Brasil, crise no México. E aí quando as coisas estavam começando a melhorar em 2002, questões políticas, né, com o Lula crescendo nas pesquisas, o risco Brasil estourou, porque o discurso do Lula é um discurso muito comunista à época, coisas que ele não implementou, que ele não fez. Isso aí gerou uma redução do financiamento externo no país e impactos negativos em indústrias importantes como bens de capital, construção civil e indústria automobilística. Nesse ponto, a inflação alcançava patamares de 13% ao ano, porque o dólar subiu muito também e nossa economia é muito indexada ao dólar. E a Selic, ela foi a mais de 25%. O que aconteceu nos anos seguintes? Primeiro, o Lula fez um governo muito mais pró-mercado do que o que ele falava. Segundo, houve um super ciclo das commodities, um boom dos emergentes. E entre 2002 e 2008, o Ibovespa cresceu mais de 430%, o que significa transformar cada R$200 mil em mais de R$1 milhão. Corrigido pela inflação, seria tipo cerca de 3 milhões a dinheiro de hoje. Acho que é por isso que muitos chamam esse movimento de ciclo do milhão. Agora vamos dar uma olhada para o terceiro ciclo do milhão. Esse é mais recente. Nesse ciclo já existia Clube do Valor, a gente está falando aqui do ano de 2016, em que o Brasil estava colhendo uma crise gigante causada nos anos anteriores, crise ali do governo Dilma, um período em que o PIB tinha recuado, a inflação tinha disparado, o desemprego estava altíssimo, o crédito tinha secado, os juros estavam lá em cima, o povo estava perdendo poder de compra e tínhamos uma grave crise fiscal também. Ali os juros bateram mais de 14%, até abaixo dos patamares atuais, e a inflação chegou a fechar 2015 em mais de 10%. Ou seja, a coisa estava muito feia. E nessa época o preço para o lucro da bolsa estava ali na faixa das 10 vezes no patamar, inclusive um pouco maior do que o patamar atual. E o que aconteceu na sequência? Bom, a bolsa subiu cerca de 180% até 2019 e até 2021, pós-crise do Covid, vai crescer mais de 210%. Na prática, quem tinha 200 mil na bolsa viu esses 200 mil virarem mais de 600 mil e quem investiu uma boa estratégia ganhou ainda mais. Esse aqui é o resultado, por exemplo, da carteira de um cliente que está conosco desde o final de 2016 até hoje, uma carteira que cresceu bem mais do que o CDI no período e teve bons ganhos na parte de ações brasileiras, que subiram 356%, bem mais do que o Ibovespa subiu. Isso que ficou conhecido como o terceiro ciclo do milhão, e isso nos leva ao quarto ciclo, que supostamente é um ciclo que está acontecendo agora. O cenário que temos agora é uma Selic em 15%, segundo maior
taxa real de juros do mundo, ficando atrás apenas da Turquia, num IPCA crescente nos últimos 12 meses. E numa situação fiscal preocupante. Por quê? Porque o governo está aumentando muito a arrecadação, aumentando muito os impostos, só que ele está gastando cada vez mais, então a conta não fecha. Que cria um risco fiscal, cria instabilidade, que faz com que a dívida pública só aumente, e também está gerando prejuízo em setores que exportam para os Estados Unidos, além de aumento da inflação global. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? Tem vários fatores que indicam que possivelmente a gente pode estar prestes a ver a bolsa crescer bastante, porque a gente vive um cenário de tempestade. Na verdade, a bolsa ela já cresceu, né, no início desse ano até aqui. Tem um fluxo muito forte de capital estrangeiro entrando na bolsa brasileira, né? A gente lá de fora vendo potencial aqui no futuro. E em breve vai entrar em toda aquela volatilidade eleitoral que pode trazer boas notícias para os investidores. Mas o fato é, vamos lá, por trás da bolsa, por trás do Ibovespa existem empresas. Empresas são sensíveis a vários fatores, em especial no curto prazo. Eu vou deixar bem claro aqui que não dá para prever com exatidão o que vai acontecer. Se desse, se a gente conseguisse prever sempre, isso aqui vai bombar agora, todo mundo seria milionário. Só que na verdade é porque a maioria das pessoas faz é o contrário. No momento bom de comprar elas vendem, no momento bom de vender elas compram. E embora não dê para prever com segurança o que vai acontecer, o que dá para fazer sim é ficar preparado para diferentes cenários e ter uma estratégia de investimento que te dê sempre clareza sobre o que fazer. Por isso que eu quero passar aqui para a parte do como desse vídeo, que eu vou te mostrar como ficar preparado, como eu alocaria, por exemplo, R$1 milhão se eu tivesse um perfil de risco, uma tolerância ao risco, similar ao que eu vejo que muitos seguidores aqui do canal têm. Vou te mostrar como investir com a mesma estratégia que nosso cliente usa, aquele cliente que eu mostrei que teve um bom desempenho, a carteira rendeu bastante nesse período, que é uma estratégia baseada não em vozes da minha cabeça, uma estratégia baseada no que há de melhor da literatura de investimentos norte-americana, uma estratégia que tem como base o Asset Allocation, uma estratégia de investimentos que comprovadamente explica mais de 90% do desempenho de uma carteira e que quase ninguém fala sobre. Pergunto, você já ouviu falar em Asset Allocation? O cara que te ajuda a investir, sei lá, teu assessor, teu gerente bancário já falou sobre a tua alocação, ou esse é um cara que fala muito mais sobre produtos? Porque se esse cara foca muito mais em produtos, toma cuidado, tua carteira ela pode estar muito bagunçada, assim como a gente vê aqui, muitas carteiras bagunçadas no Clube do Valor, sempre que a gente faz sessões gratuitas de consultoria de investimento, são sessões que a gente abre vagas de tempos em tempos e que a gente está com vagas abertas nesse momento. Então se você já passou ali dos 250 mil, dos 500 mil, do primeiro milhão, quinto milhão, aponta o celular para esse QR Code que está na tela e agenda uma conversa conosco. Agenda uma conversa para ter uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimentos e entender se você está investindo com base numa boa estratégia ou com foco em produtos, que é algo que eu genuinamente acho muito ruim. Então aponta o celular para cá ou aperta aqui no link na descrição. E a partir daqui nesse vídeo eu vou te mostrar como ficar preparado, porque o cenário do tal ciclo do milhão você já entendeu. Agora como ficar preparado, que é algo um pouco mais complexo e tem duas respostas, tá? Tem a resposta rápida e tem a resposta elaborada. Qual que é a resposta rápida? A resposta rápida é: compre sempre na baixa e venda sempre na alta. Pô, isso aqui te ajuda? Acho que não, porque é a mesma coisa que o nutricionista falar, olha, é muito simples. Tu ingere menos calorias, tu queima mais e tu vai perder peso. O grande ponto é como fazer isso. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui para entender o como. Primeiro, olha só esse gráfico aqui, feito pela Economática, que mostra aqui 2 dias da bolsa. Metade dele, 52, a bolsa teve performance positiva. Nos meses, cerca de 60% deles foram positivos. Nos anos, um pouco mais de 60%. Na prática, isso aqui significa que quanto mais tempo você deixa seu dinheiro alocado em renda variável, em ativos de risco, maior vai ser a sua probabilidade de ganhar dinheiro. Mas vamos além. Eu quero te mostrar aqui um segundo gráfico. Mostra a simulação de performance de uma carteira entre um investidor que sabe exatamente quais são os 10 melhores dias e quais são os 10 piores dias do mercado. E aí ele tá fora dos 10 piores dias e tá dentro dos 10 melhores dias. Olha só o que acontece. A linha amarela mostra o que teria acontecido com o cara se ele perdesse os 10 melhores dias. E a verde é o Ibovespa normal. Então o cara, quando perde os melhores dias, ele vê sua performance ser muito prejudicada. Esse aqui é o custo de você tentar adivinhar o futuro. Tentar ficar de fora quando a bolsa parece arriscada, tentar entrar só quando ela parece estar boa. E aí, para fechar essa linha de raciocínio, eu quero te mostrar esse gráfico. Mostra alguns cenários. Primeiro cenário, o investidor que segue a manada, que compra ações só quando a bolsa está subindo e depois tira quando a bolsa começa a cair. Esse cara aqui tem uma performance quase igual ao do CDI. Já o cara do alocação anual, você pode ver que tem uma performance bem melhor. Agora, o que é alocação anual? Uma carteira hipotética nesse estudo em que o investidor coloca dinheiro apenas uma vez no ano, tentando evitar prever o mercado. Então, o que ele faz? Ele aloca em bolsa se a posição na bolsa está inferior ao alvo e aloca em CDI se a posição em CDI está inferior ao alvo. Esse cara ganha muito mais uma comprovação do porquê a estratégia de alocação de ativos funciona e muito. Dito isso, como é que eu investiria 1 milhão? Óbvio.
seguindo a estratégia de alocação de ativos. Minha carteira pessoa física, Ramiro, ela é mais ou menos essa, 100% renda variável, porque eu tenho uma visão de muito longo prazo, eu acredito que aqui vai estar o maior retorno e também eu consigo lidar bem com o risco. Essa carteira aqui já caiu mais de 40% no passado e eu fiquei bem de boas fazendo novos aportes. Mas como eu sei que esse meu perfil de risco ele não é para todo mundo, ele é para uma minoria, aqui eu quero fazer uma simulação com uma carteira mais moderada, mas ainda assim com uma boa dose de risco, que tem um bom potencial de retorno, que é essa carteira aqui balanceada. Tá? 45% de renda variável dividido em 3 classes e o restante em renda fixa dividido em 3 classes. Claro, essa carteira aqui não é uma carteira ideal para todo mundo, vai depender do teu perfil de risco. Mas se você é um cara que aguenta ver a carteira cair uns 15, 20 numa crise, 20% no caso, e mais do que isso ficaria muito nervoso, poxa, talvez essa carteira funcione. E nesse caso, com 1 milhão, como é que ficaria a alocação? 150 mil em ações brasileiras, o mesmo em norte-americanas, o mesmo em fundos imobiliários, 275 mil em renda fixa e inflação, e esse mesmo valor dividido igualmente entre renda fixa pós e pré. Essa aqui é a primeira etapa de onde investir o seu dinheiro, ter uma clareza macro da tua alocação. Ah, Ramiro, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, ou tu agenda uma sessão gratuita conosco de consultoria, ou você entra no Do Dinheiro à Liberdade. Ou maratona aqui os vídeos para ir entendendo melhor essa estratégia. Mas você tem que investir com essa estratégia, numa boa. Nem precisa ser conosco, tá? Pode ser ouvindo outro educador financeiro, tá tudo bem, mas a estratégia de alocação tem que estar presente na tua vida. Dito isso, desenhou a tua carteira ideal, aí o que você faz? Você busca estratégias específicas para a seleção de ativos. Que é o que todo mundo começa procurando, né? Olha, qual ação comprar, qual ativo de renda fixa comprar. Só que, na verdade, uma etapa que vem depois da primeira, que é desenhar a carteira ideal. Então aqui no Clube do Valor, em renda fixa, a gente segue a estratégia da escada, que alocaria mais ou menos assim como mostram essas imagens. Na parte de ações brasileiras, aí vai depender do perfil do investidor. Eu, Ramiro, gosto muito da estratégia das ações mais baratas da bolsa, falo muito sobre elas aqui, então eu concentraria mais nessa estratégia. Em ações norte-americanas, poxa, eu escolheria a nossa estratégia, seleção de ações norte-americanas, com base no fator de momento, ou ainda um ETF, como o IVVB11, e por aí vai, tá? O ponto é, depois de desenhar a carteira, que é mais importante, você escolhe quais ativos comprar, que é menos importante. Eu vou deixar o link para uma playlist cheia de vídeos mais técnicos sobre como selecionar ativos. E por final, desenhou a carteira ideal, montou com boas estratégias, você faz o que é chamado de rebalanceamento, que é uma estratégia que vai sempre te dizer quando comprar e quando vender cada classe de ativos. Vou mostrar aqui um exemplo, digamos que você tem uma carteira meio a meio, ações norte-americanas e ações brasileiras, e aí, sei lá, ações brasileiras crescem, ganham peso. O que diz rebalanceamento? Vende um pouco de ações brasileiras, compra um pouco de ações norte-americanas. E mais, a gente montaria essa estratégia de 3 passos, desenhar a alocação, comprar ativos com boas estratégias e fazer o rebalanceamento, independentemente de a gente ter ou não um ciclo do milhão. E nos últimos 20 anos investir assim, ó, trouxe essa performance, quase 14% ao ano, tira imposto, tira taxa, tira inflação, sobraria mais de 6% ao ano acima da inflação, que teria transformado cada milhão investido em mais de 3,5 milhões a dinheiro de hoje, e te deixaria aí com certeza multimilionário, dependendo do teu capital inicial. E mais, tá? Com aportes recorrentes, você construiria um grande patrimônio num prazo longo o suficiente, como 20 anos. É isso que a gente pensa, é isso que a gente acredita. Não riqueza fácil, nem rápida, nada disso. Essa é a nossa forma de enxergar o mercado. E se você se identificou, vai ter o link para marcar uma conversa conosco. Aqui vão ter links de outros vídeos bem complementares a esse no YouTube. Era isso, um grande abraço e até mais.